Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos comentar parte da habilidade de número 102. Esta habilidade, ela está voltada para a estatística. Você já participou de alguma dessas pesquisas estatísticas? Seja para satisfação de algum produto, intenção de voto ou até mesmo o IBGE, o censitário que nós fazemos a cada 10 anos? Vamos verificar como nós podemos colocar todos os dados de uma tabela estatística em gráficos. Verifique em tela. Nesta situação problema, nós podemos fazer a apresentação de dados da quantidade de número de animais por residência, na forma de gráfico de barras, onde as barras elas podem ficar tanto na horizontal quanto na vertical, e aí o gráfico de barras horizontais pode ser chamado apenas de gráfico de barras ou gráfico de barras horizontais, e isso não vai fazer diferença na hora da definição. Enquanto o gráfico de colunas ele é somente de barras verticais, é somente um gráfico de colunas. Estes mesmos dados podem ser apresentados da seguinte maneira. Esta mesma situação do número de animais por residência pode ser apresentada na forma de tabela, onde nós podemos criar uma porcentagem, e a porcentagem é com relação ao total de casas que nós estamos verificando. E isto pode ser representado em um gráfico de pizza. Esses gráficos de pizza, eles são sempre formados a partir da porcentagem, é sempre uma relação com o todo, com o total de residências que foi entrevistada. Então você percebeu que nós podemos colocar as representações de uma mesma situação em 4 tipos de gráfico. Existem outros, mas os mais famosos são estas situações. Perceba ali que nós podemos colocar um gráfico de barras e de colunas que são bem parecidos, apenas um está para o lado e o outro está para cima. Enquanto uma tabela ela é mais indicada para uma situação que nós temos mais quantidade de dados, e aí podemos fazer uma proporção, uma relação com o todo, criando a porcentagem, que esta é aplicada em um gráfico de pizza, que é aquele gráfico que vai ser recortado e cada fatia é correspondente a uma situação. Para a construção desses gráficos são realizadas pesquisas, e essas pesquisas elas devem ser verificadas com relação à sua veracidade. Há situações em que nós podemos criar problemas para tornar um gráfico tendencioso ou não. Por exemplo, a sua região ela merece maior melhoria ou não? Esta situação ela é tendenciosa, porque se você mora na sua região, você vai querer que ela se desenvolva. Então, como é tendencioso, a veracidade da pesquisa ela se torna duvidosa. E isto cabe com relação à fonte e o tipo de pesquisa que está sendo realizada. Vamos agora verificar um tipo de situação com a resolução em tela. Olhando também para este gráfico, nós podemos concluir que há uma tendência no aumento de quantidade de pets por residência? Olhando para o gráfico, nós não temos nenhuma relação com o tempo. Este gráfico mostra apenas a quantidade de animais por residências. Ele não tem nenhuma relação com o tempo, não é um gráfico que evidencia o tempo. Ou seja, nós não podemos concluir que há tendência alguma. Nós podemos ter que no mês seguinte, metade dessas casas não tem mais a mesma quantidade de pets. Como não tem relação ao tempo, nós não podemos tirar essas conclusões de tendência. Então, com dados estatísticos, nós podemos trabalhar com gráficos, situações e também análises sobre eles. Esses gráficos eles podem ser construídos em geral de duas formas. Pesquisando uma população por completo, como o IBGE faz, eles entrevistam todas as pessoas do Brasil inteiro, ou então apenas por amostra, como seria uma situação de intenção de votos, onde eles escolhem aleatoriamente parte da população e criam aquelas curvas de tendência de votos. Vamos verificar então como funciona a população e a amostra na tela. Então a população ela é maior do que a amostra, pois a amostra é parte da população. Então significa que nós podemos colocar a amostra como um conjunto de informações que está dentro da população. Por isso que as pesquisas de intenções de votos têm a sua funcionalidade, porque é parte da população que está indicando a sua intenção de votos. Então, como a amostra faz parte do todo, o todo vai ter uma situação parecida com a da amostra. Como nós vimos na nossa aula, as situações estatísticas elas são aplicadas no nosso cotidiano, sendo em pesquisas maiores ou de menor porte. Então, até a próxima aula.